Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Neste canal que eu falo de tributário, trago informações tributárias, atualizações e oportunidades tributárias. Então não esqueça de se inscrever neste canal. E o tema de hoje, a informação de hoje, é sobre saída definitiva do Brasil, saída definitiva do país. Esse vídeo, pessoal, é somente para aqueles que têm interesse em sair, morar, definitivamente sair do país e morar permanentemente em outro país. Não é para aqueles que vão sair de férias, vão passar umas férias em outro país, vai fazer um intercâmbio de 2-3 meses. Você se caracteriza aí um passeio de férias, um intercâmbio, um estudo. É para aqueles que ficam mais de 12 meses consecutivos em outro país. Então ele deixa de ser residente fiscal. É essa a diferença aqui. Não é para aqueles que querem apenas sair de férias, fazer um intercâmbio. Não se preocupe com isso, tá? Esse vídeo, o intuito é para orientar aqueles que têm interesse em sair definitivamente do país. O que precisa fazer para ficar regular com a Receita Federal, com os seus tributos, com as suas obrigações acessórias, ok? Nós tivemos um resultado recentemente das eleições. Muitos brasileiros ficaram descontentes, insatisfeitos com o resultado e saíram do país ou estão prevendo sair, se organizando para sair. Isso é um dos motivos que vem aumentando esse número elevado de brasileiros tendo uma evasão muito grande daqui do país. E sem contar também outras situações, como em busca aí de uma prosperidade, de uma esperança, de uma qualidade de vida melhor, aprender uma outra língua, né? O brasileiro, ele busca isso. Quem nunca teve um sonho de ir morar num país fora, né? Um sonho talvez não digo, mas uma vontadezinha já se imaginou morando em outro país? Com certeza que sim. E muitos brasileiros têm feito isso. Tanto que as pesquisas, as estatísticas, aí conforme as informações dos órgãos que cuidam dessas estatísticas, de 2012 até hoje, esse número aumentou muito. Em 2012 era 1,9 milhões de brasileiros que estavam morando fora do país. Hoje esse número está atualizado em 4,200 milhões de brasileiros que estão morando fora do país. Esse número é muito relevante porque ele é muitas vezes um número de população de alguns países menores. Então, esse número saltou de 2012 até aos dias atuais. Então, cada vez mais os brasileiros estão, sim, buscando morar em outro país. O problema, onde está o tributário até aqui hoje, Carla? É o seguinte, o problema é que o pessoal vai morar fora, ele tem que se organizar porque tem muita coisa para arrumar, para ajeitar. É visto, é documentação, é onde que vai morar, é onde que vai trabalhar, o que vai fazer, enfim, se preocupa com tudo isso, né? E esquece de acertar as contas com a Receita Federal. E para começar, eu tenho que explicar para vocês a diferença entre residente e não residente. Residente somos nós que moramos aqui no país, que estamos morando aqui, pagamos nossos tributos, fazemos nossas declarações para a Receita Federal. Nós somos residentes fiscais. Toda a parte fiscal a gente informa aqui dentro do nosso país porque somos residentes fiscais. Não residentes fiscais é quando eu deixo de residir aqui e vou residir em outro país, então não sou mais residente fiscal aqui nesse país. E quando que eu se torno não residente? A partir do momento quando eu saio para outro país, que muitas vezes as pessoas saem para ficar 6 meses, vamos dizer, e acabam ultrapassando 12 meses. Quando ele ultrapassa 12 meses, ele já é considerado não residente fiscal. Tem que cuidar este detalhe, tá? Mas como que eu tenho que fazer, Carla, para ficar tudo certo? Imaginem você sendo inquilino aqui no país. Você é um inquilino, onde o dono da tua propriedade, aqui o dono ali que você tem que prestar contas, é a Receita Federal. Então, se você vai sair desse lugar onde você mora, você tem que, pedir a bênção, você tem que falar lá com o proprietário, tô saindo, você tem que acertar tudo que você deve para esse proprietário, para você sair tranquilo, para ficar quitado com tudo,
qualquer tipo de débito, com qualquer tipo de pendência de obrigação acessória com o proprietário, que no caso seria a Receita Federal. E é isso que a Receita exige. Mas como que eu tenho que fazer? Quais os caminhos? Você tem duas situações que você tem que fazer. Uma é a comunicação de saída definitiva e a outra é a declaração de saída definitiva. Essa comunicação de saída definitiva é apenas um comunicado, é um formulário que você preenche na Receita Federal. É nesse endereço aqui que você faz a comunicação de saída definitiva do país. Aqui tem orientações gerais, tem o formulário de comunicação, é este formulário aqui que você vai preencher com o teu CPF, o número do recibo da última declaração, título de eleitor, data de nascimento, enfim, você vai preenchendo os dados aqui. O que mais? Tem a opção de cancelamento, caso você fez erroneamente, eles podem fazer o cancelamento. Inclusão de fontes pagadores, que eu já vou falar sobre isso também. Impressão da comunicação que você fez, de condição de não residente, a fonte pagadora. E aqui tem a opção de você fazer a impressão de todos esses formulários aqui. É aqui que você faz a questão da comunicação. Qual o prazo? O prazo dessa comunicação é sempre fevereiro. No final de fevereiro você tem que fazer a comunicação. Se você está saindo em dezembro, por exemplo, de 2021, você tem até final de fevereiro para fazer essa comunicação, que é a primeira situação que você tem que fazer quando você sai definitivamente do país, do Brasil. Depois, lá em março, abril, onde abre o prazo para você fazer a sua declaração de ajuste, você tem que fazer a sua declaração. Você pode fazer inclusive parcial, tá? Se você saiu em janeiro, por exemplo, de 2022, você faz a comunicação até fevereiro e em abril, na época da declaração, você encerra, você entrega a declaração como tipo de declaração de saída definitiva, paga o que tem que pagar, se tem débito, enfim, e quita. Essas duas situações que você precisa fazer para ficar certo com a Receita Federal, se você pensa em sair para fora do país. Importante falar que no preenchimento dessa comunicação de saída definitiva, você tem que preencher os dados de um procurador. Sim, a Receita Federal exige que você deixe um procurador aqui no Brasil, que é esse procurador que vai intermediar você com a Receita Federal. A Receita Federal, quando precisar fazer algum comunicado ou precisar de você para alguma coisa, ela vai atrás desse procurador, porque você vai nesse formulário colocar os dados desse procurador, telefone, endereço, nome, CPF e deixa para a Receita Federal. Então, esse procurador é uma exigência, você tem que deixar alguém aqui preencher esses dados para a Receita Federal ter esse acesso com você através desse procurador. Esse procurador, ele pode ser mudado. Informei um e agora quero mudar. Pode também. E essa procuração, ela tem que ser registrada em cartório para valer. Tem que ser registrada em cartório, tá, pessoal? E por que, Carla, que eu tenho que fazer tudo isso? Por que eu tenho que fazer a comunicação, que eu tenho que pedir bênção para a Receita Federal, que eu vou morar em outro país? Porque a Receita Federal, você é residente fiscal aqui no Brasil. E ela tem todas as informações sua, ela vai exigir que você pague teus tributos aqui, ela cobra teus tributos, seus impostos. E se você não comunica ela fica considerando que ela vai te cobrar. Então, se tem pendência, se tinha obrigação de entregar a declaração, você não entregou, ela vai te multar R$165 por declaração se você não entregar dentro do prazo. Enfim, e você tem que informar ela, você tem que fazer, eu tô saindo do Brasil. Não vá querer me tributar, porque eu estou saindo. Então comunique ela que você daí não precisa mais fazer declaração de imposto de renda, você não precisa mais se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar caso você saia do Brasil? O que acontece muito é você ficar auferindo renda aqui no Brasil. Quando você sair para fora do Brasil, muito provavelmente vai ser para você trabalhar. Você vai trabalhar, você vai auferir renda naquele outro país. Então, você tem que pagar imposto naquele país. O país que você vai estar morando, ele vai tributar a sua renda lá. Ele vai querer, você é residente lá agora, você tem que pagar imposto lá. Por isso que você tem que informar a Receita que você não é mais residente aqui, senão você vai pagar imposto lá no país que você está morando e aqui no Brasil. Então, não corra esse risco. Olhe quanto que é importante você fazer esse procedimento, fazer a comunicação de saída definitiva e fazer a declaração de saída definitiva do país, para você não ter problema com a Receita Federal.
Quando você ofere renda no Brasil, continua oferindo renda no Brasil e vai para outro país, trabalha e ofere renda no outro país, você vai ter que pagar imposto naquele outro país. E aqui no Brasil, como que eu faço? Você vai pagar imposto sim sobre esse rendimento aqui no Brasil. É uma maneira diferente de pagar. Lembra que eu mostrei o formuláriozinho para vocês aqui agora? Quando faz a comunicação? Aqui, ó. Tem esse formuláriozinho aqui que você tem que, ó, inclusão de fontes pagadoras de contribuinte. Aqui você vai fazer a informação de toda a pessoa que vai pagar você, que se você está oferindo renda. Um exemplo prático, as pessoas têm uma casa aqui e quando ela vai embora, ela não vendeu a casa, ela alugou a casa. Se ela alugou a casa, ela vai ganhar o aluguel, ela vai receber o aluguel. Esse rendimento você está oferindo aqui no Brasil, então você vai pagar imposto aqui no Brasil. A Receita quer o imposto sobre essa renda aqui do Brasil. Sobre esse tipo de rendimento é 15%. Rendimento de aluguel. Outro tipo de salário que você esteja oferindo geralmente é 25%. E é na fonte, a diferença é essa. É tributado na fonte. Usando o exemplo da residência, do aluguel, você vai preencher esse formulário e vai dizer quem é a fonte pagadora. Esse formulário vai essa informação para a Receita para você dizer, ó, quem vai me pagar é o fulano de tal, do CPF número tal, você vai informar os dados dele lá. E esse que vai te pagar, ele vai reter no pagamento. Então, se ele vai te pagar R$3.000 de aluguel e deu R$500 de imposto de renda, ele vai te pagar R$2.500. Você vai receber líquido R$2.500. O inquilino vai te pagar R$2.500 e R$500 ele vai fazer uma DARF e vai recolher para a Receita Federal. Cuidado com isso, exija os comprovantes de pagamento, tá? Porque por mais que ele esteja retendo e pagando, a obrigação é sua desse imposto. Então, solicite os comprovantes sempre para verificar se ele está fazendo o recolhimento, porque às vezes ele te paga R$2.500 e R$500, ai, não vou pagar esse DARF aqui. Então, fique atento a esses detalhes, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, esse é um rendimento que você vai ter no Brasil e vai tributar dessa forma. Então, por isso que você tem que fazer aquele formulário também de fontes pagadoras, ok? E vai trabalhar a oferir renda no outro país e vai pagar imposto naquele outro país. Agora, se você não faz a comunicação e a declaração de saída, a Receita entende que você está morando aqui. Aí você vai para outro país, trabalha lá, ofere renda lá, ganha dinheiro lá. A Receita Federal vai dizer, você está tendo renda em outro país, recebendo renda exterior. Inclusive na declaração do imposto de renda, tem o campo de rendimentos recebidos do exterior. Se você não faz a comunicação, a Receita não quer nem saber se você já está morando lá, se você está pagando imposto para aquele país. Não quero saber, eu quero o meu imposto aqui também. Porque você não fez o procedimento, ela não sabia que você não estava ali. Por isso que é importante fazer esse procedimento. Fazer a comunicação e fazer para ficar certinho a Receita Federal. Outro ponto importante é que quando você vai fazer a comunicação e daí vai fazer a declaração de ajuste depois, em abril, você tem que, se deu imposto a pagar, geralmente o que faz? Acontece em abril, deu um imposto lá de R$5.000, eu tenho esse direito de parcelar em até 8 vezes. Nesse caso, nessa situação do modelo da saída definitiva, você não tem essa possibilidade. Você tem que pagar tudo de uma vez, num soco só. Não pode parcelar. A Receita não quer nem saber se está indo embora daqui, deixa tudo que tá daqui. Me paga tudo que você me deve, não fica a pendência aí, paga tudo. Então não tem possibilidade de parcelamento. Ela quer que você pague tudo e fique zerado com ela aí para não ter problema. E tem problema se você não se atentar a isso. Outra dica importante é que se você tem várias contas em bancos, o importante é que você encerre as contas. Fique com uma conta, porque ainda mais se você for ficar tendo rendimento aqui no Brasil, deixa uma conta aberta. As demais contas de banco encerra, até porque os bancos não fazem muita questão de ter conta aberta para clientes que vão morar fora do país, porque é uma dificuldade muito grande para eles internamente, muito burocrático, muito custoso, eles manter um cliente que está fora do país.
Então, as taxas que o banco cobra, tudo isso pode ser desnecessário para você, uma vez que você não vai estar, a não ser que você vá utilizar. Isso vai de cada um avaliar, tá, pessoal? Então, mas é uma dica importante: encerra todas as contas para você sair tranquilo, realmente não ter problema, tá? Pessoal, em resumo, se você tem esse desejo de ir morar fora do Brasil, sair do país definitivamente, ficar mais de 12 meses, você é considerado não residente. Então, se atente a esse detalhe, a esses 2 procedimentos apenas. Faz a comunicação, que o prazo é até fevereiro do ano subsequente à sua saída, ou se você saiu em janeiro, você faz em fevereiro. Eu saí, não esqueci agora, Carla, o que eu faço? Eu não fiz isso tudo. Faz enquanto é tempo, porque vai ser menos custoso, tá? Se já tem algum débito, alguma coisa, já quita, já resolve. Faz um procurador, deixa um procurador aqui. Se você já está em outro país, pede para resolver isso tudo para você. Mas não deixa, porque isso pode te ocasionar um problema muito grande, um valor financeiro muito grande. Pode ser penalizado aí com multas que você não entregou a declaração, imposto que gerou, juros, multas sobre esse valor. Então não deixa para depois. Se você não fez, esqueceu, faça. O prazo da comunicação é sempre os últimos dias de fevereiro. Se você saiu em janeiro, você tem até final de fevereiro. Se você saiu em dezembro, você faz até fevereiro daquele ano subsequente, tá? E a declaração é sempre no prazo que abre para fazer a entrega da declaração. Mas você pode fazer antes, você pode fazer ela parcial. Se você saiu em janeiro, que nem dei exemplo, janeiro de 2022, e em abril, né, para você entregar, não precisa você esperar abril de 2024, de 2023 para fazer. Você faz, se você saiu em janeiro de 2022, você faz ela parcial, informa. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem bem rapidinho. Eu gosto de compartilhar porque eu gosto de mostrar. Então vamos lá. Lá quando você abre a declaração do imposto de renda, ela vai ter 3 tipos de situação para você escolher, que é a declaração de ajuste anual, declaração de espólio e a declaração de saída definitiva. Então você coloca os seus dados, seus nomes lá no início e vem aqui, em saída, tem até um aviãozinho. Você coloca o teu CPF, o CPF do procurador, que é aqui que vai a informação também do procurador para a Receita ter esse contato. O nome, o endereço e aqui a data da caracterização da condição de não residente. Então, desde quando você saiu, que você não é mais residente. E a data de caracterização da condição de residente no país. Perceba que se você não informar, ele não deixa você transmitir. Então, você tem que informar a data que você, de fato, deixou de ser residente. Então, pessoal, não deixe de fazer essas 2 informações. Não é difícil, é fácil. E você se livra de um grande problema com a Receita Federal. Não esquece, se retornar a morar no Brasil, fiquei lá os 12 meses, fiquei 3 anos, 2 anos, enfim. Como que eu vou dizer daí, Carla, para a Receita que eu sou agora, voltei a ser residente? No momento que você retorna para o país, para o Brasil, é só você fazer uma declaração de imposto de renda, de ajuste anual, anormal ali, que a Receita já vai entender que você é residente novamente. Então, entregou uma declaração de imposto de renda de ajuste anual ali, ela vai entender que você voltou a ser residente no Brasil. E seria isso então, pessoal, sobre as informações de como fazer a comunicação e a declaração de saída definitiva do país. Se você está aí com a esperança de um mundo melhor, de um Brasil melhor, não podemos, perder a esperança. É claro que às vezes a gente fica triste com várias situações, políticos, inseguranças jurídicas demais, mas não percamos a esperança. E se tiver oportunidade também, por que não conhecer outro país, conhecer outra cultura,
aprender outra língua, ter uma possibilidade de prosperar mais, porque realmente tem países que pagam muito melhor, óbvio, que aqui. Então, se você pensa em fazer isso, só não esqueça de ficar ok com a Receita Federal para não ter problema. Espero ter gostado e até o próximo vídeo.